Olá pessoal, bem, para dar continuidade ao nosso curso sobre geometria euclidiana no plano, né, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre os polígonos. Tá? Então, primeiro vamos, como sempre costumamos fazer, né, tentar definir esse objeto com o qual vamos trabalhar. Tá? Então, uma definição que podemos utilizar seria essa daqui. A gente pode falar que o polígono ele é uma sequência de pontos, né? Lembrando que ponto é denotado por letras maiúsculas, né, do nosso alfabeto. Aqui eu vou usar só a letra A indexada por números, né? Então uma sequência de pontos A1, A2, AN, né, com N maior ou igual a 3, ou seja, para formar um polígono eu preciso de no mínimo 3 pontos. Tá? Então primeira observação a ser feita. Então eu preciso de uma sequência de pontos A1, A2, AN distintos, né, onde três pontos são consecutivos, não são colineares, certo? Então, o que isso significa? Significa que um exemplo aqui ficaria melhor para ilustrar, né, essa nossa definição. Deixa eu colocar aqui, assim. A gente pode desenhar polígonos assim, ó, por exemplo. Assim, 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 assim e assim. Né? Então, aqui, por exemplo, eu teria o ponto A1, né? A2, A3, A4 e A5. Né? Então, essa seria a nossa sequência de pontos A1, A2, AN, né? Onde o N maior ou igual a 3. No nosso caso, eu tenho 5 pontos. Certo? Então, esse é um exemplo de um polígono, né? Mas ele não precisa ser necessariamente assim. A gente pode ter diferentes formatos de polígonos até um pouco menos comportados do que esse daqui, como por exemplo um polígono assim, ó, assim, assim e assim. E só para não ficar igual, vamos chamar esse aqui de B1, B2, B3, B4, B5, certo? Ou ainda podemos ter algo um pouco mais estranho assim, ó, assim, assim. Esse aqui não saiu reto, né? Nem esse. Não, calma aí, sai do jeito que eu quero. Assim, por exemplo, né? E vamos chamar essa figura assim, ó, parecendo uma estrela, né? Claro que não tão bem desenhada como a gente costuma ver, né? Mas não, vou fazer de outro jeito essa figura aqui, ó, fazer assim. Ficou muito complicada, né? E assim. Formato mais convencional, né? E esse aqui vamos chamar de C1, C2, C3, C4 e C5. Né? Todos aqui são polígonos com 5 vértices. Né? Então ainda temos a ideia desses pontos representando os vértices da figura. Né? Vértices foi um conceito que a gente já viu. Né? A união, o segmento de reta que une dois vértices ainda é o lado de uma figura, que é outro conceito que já vimos anteriormente. Né? Essa região formada aqui, ó, entre dois lados ainda é chamada de ângulo. Tá? Então nada disso muda.
né? Assim como a soma de todos os lados ainda é o perímetro. Okay? Então são todos os conceitos familiares que a gente já trabalhou anteriormente. Okay? Então todos esses aqui são exemplos de polígonos, né? E é claro que a gente ainda tem aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro caso, um exemplo claro de polígono convexo, né? Então, só para relembrar, né, um conceito que a gente já falou em aulas anteriores, que um polígono convexo, você pode lembrar esse conceito de convexidade, né? Quando você pega dois pontos quaisquer dentro da sua figura, como por exemplo um aqui e outro, né? E você consegue traçar um segmento de reta unindo esses dois pontos, de tal forma que todo esse segmento está contido dentro da figura, tá? Então, nesse caso, você tem uma figura convexa, ok? Em contrapartida, esses dois exemplos aqui são exemplos de figuras côncavas, de polígonos côncavos, porque a gente consegue pegar dois pontos dessa figura, ó, um ponto aqui e outro aqui. Ambos os pontos são interiores à figura, mas na hora de traçar um segmento de reta, a gente vê que uma parte do segmento, essa partezinha aqui, ó, está fora da região da figura, né? Então, quando isso acontece, é o que a gente tem de região côncava, né? Então, seriam a figura côncava, ok? A mesma coisa acontece na terceira figura por um argumento semelhante. Tá? Então, todos esses conceitos valem nesse nosso estudo de polígonos, certo? Então, antes de falar, né, de polígonos, de outras características mais interessantes a respeito dos polígonos, vamos só comentar um pouquinho aqui sobre os chamados polígonos regulares. Deixa eu colocar aqui polígonos regulares. Então, quem são os polígonos regulares? Eles são polígonos que possuem lados congruentes, né? São dois tipos, são polígonos que possuem lados congruentes e polígonos que possuem ângulos congruentes. Tá? Então, no primeiro caso, o que tem lados congruentes a gente chama de equilátero, né? E quando tem ângulos congruentes a gente chama de equiângulo. Né? Então, exemplos das duas situações, esses aqui, ó. Por exemplo, essa figura aqui. Então, digamos que esses lados todos sejam congruentes, né? Congruentes entendamos aqui como tendo o mesmo comprimento, tá? Então, aqui um polígono de lado ABC, ABCD, tá? E todos esses segmentos que eu marquei aqui, eles têm os mesmos segmentos. Então, nesse caso, tem um polígono equilátero. Tá? E se o que eu tenho de congruente são os ângulos, como eu mencionei anteriormente, o nosso polígono é chamado de equiângulo. Ok? Então, um exemplo é uma figura assim também com quatro lados, né? Onde o que se destaca nelas são os ângulos congruentes, como por exemplo quatro ângulos retos. Tá? Poderia ter outros valores também, né? Mas como são quatro lados, né? A gente vai ver mais sobre isso mais adiante. Né? Então, polígono ABCD com quatro ângulos congruentes e ele é um exemplo de polígono equiângulo. Tá? Um quadrilátero equiângulo e um quadrilátero equilátero. Tá? Mesmo argumento vale para o caso de se fosse um triângulo, se fosse um hexágono, se fosse um decágono, tá? Independente da quantidade de lados. Né? A gente vai ver se os lados são congruentes ou se os ângulos são congruentes. Ok? Então, feito esse tipo de análise, tá? Só para ficar
registrado, né, que a gente falou sobre isso, vamos estudar um caso um pouquinho mais interessante, que é a respeito das diagonais, né? Como faz para a gente calcular o número de diagonais de um polígono. Tá? Então, fazer assim, colocar um tópico aqui adicional, né? Diagonais. Primeiro, o que a gente chama de diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Tá? Exemplo disso é que se eu pegar aqui uma figura assim, ó, desse jeito, não precisa ser regular não, né? Um polígono assim, cujos vértices são vértices A, B, C, D, né? Então, quem são as diagonais desse polígono? Como eu disse, são segmentos cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Por exemplo, o B é consecutivo do vértice A, né? Quem não é consecutivo ao vértice A? É o C. O B e o D são consecutivos ao A, né? Então, o segmento que une o vértice A ao vértice C é uma diagonal. Da mesma forma, o segmento que une o vértice B ao vértice D também é uma diagonal. Tá? Então, esse aqui é um caso mais simples, né, desse caso, né, de diagonais. Né? Claro que contar diagonais quando você tem um polígono com um número muito grande de lados se torna um desafio mais interessante, né? Por isso que a gente vai estudar esse problema, né? Então, vamos colocar aqui um pequeno teorema. Teorema que diz o seguinte, que o número de diagonais D, né, de um polígono de n lados, ele é dado pelo seguinte, ó, diagonal D, né, o número de diagonais, é dado por n vezes n menos 3 dividido por 2. Tá? Então, onde D é a diagonal. Ok? Então, só para ficar mais claro, tá aqui, ó, D é a diagonal, D é a diagonal. Ok? E n é o número de lados do nosso polígono. Tá? Então, como que a gente demonstra? Eu vou colocar demonstração porque ela não é muito complicada de se fazer. Tá? Então, a demonstração ela pode ser feita de uma maneira até bastante visual, se a gente imaginar o seguinte, vamos pegar aqui um polígono, imaginando que ele tem um número arbitrário de lados. Né? Então, assim, ó, tentar desenhar um polígono assim, né? Assim, opa, aqui, ó. Acho que assim tá bom, né? Então aqui eu tenho os meus lados, os meus vértices, quer dizer, A1, A2, A3, A4, A5, A6, né? E aqui continuaria, né? Esse polígono continuaria com um número qualquer de lados, onde eu teria, por exemplo, AN-1, AN, né? Até fechar a quantidade total de N lados desse polígono. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos partir do nosso vértice A1, né? E traçar todas as diagonais que partem dele. Lembrando que diagonal são segmentos que unem dois vértices não consecutivos do polígono. Né? Então, os vértices consecutivos A1 são o A2 e o AN. Então, a gente não vai ligar os segmentos o A1 com o A2 e o AN. Vai ligar o A1 com o A3,
né? Vai ligar com o A4, né? Com o A5, e todos esses segmentos aqui são diagonais, ó, com o A6, né? Com os outros que estão aqui não estão representados. A gente vai ligar com o AN-1, com o segmento arbitrário que está aqui também, entendeu? Então temos todas essas diagonais partindo do vértice A1, certo? Então, o que a gente pode concluir a partir dessa análise aqui, ó, ao traçar todas as diagonais partindo do A1, né? Então, quando a gente tem um polígono com N lados, né, usando o A1 como referência, a gente vê que vai ter N menos 3 diagonais partindo desse segmento, né? Por quê? Porque a gente está ignorando os segmentos que se unem a A2 e a N e os segmentos que se unem ao próprio A1, tá? Então, eu posso dizer que, para isso ficar mais claro, que existem N-3 diagonais que partem de A1, certo? Então, como o mesmo raciocínio vale para cada um dos outros vértices, para A2, A3 até o AN, né? Ao todo, a gente diz que existem, como são N lados, né? N vezes N menos 3 diagonais, né? Mas olha só o detalhe, né? Por exemplo, o segmento A1, A5, né? Essa diagonal A1, A5 é a mesma coisa que A5, A1. Né? Porque quando eu for fazer aqui, pegar todas as diagonais que partem de A5 em algum momento, né? Eu vou fazer aqui, ó, A5, o vértice A5 se unindo com A3, com A2, com A1, com AN, com AN-1. Então, a gente vai ver que A5, A1 já foi contado uma vez, né? E isso vai acontecer com todos os outros vértices. Ou seja, cada uma das diagonais está sendo contado duas vezes, né? Então, esse aqui, ó, por exemplo, né? Logo, se cada uma das diagonais está sendo contado duas vezes, o número de diagonais total vai ser n vezes n menos 3 dividido por 2, para não dar mais diagonais do que realmente existem. E assim está demonstrado, né? Então, como eu disse, é um argumento bem visual mesmo, né? A gente faz aqui a ilustração e vê o que acontece, certo? Então, essa é a ideia desse teorema, né? Então, como é que a gente pode ilustrar aí uma situação de aplicabilidade, né? Vamos pegar assim, ó. Deixa eu ver aqui um probleminha. Cadê? Então, essa é a quantidade de diagonais. Não. Eu vou passar aqui primeiro as outras relações, aí a gente explora mais algumas situações problemas. Fica melhor assim, né? Então vamos fazer... tá, funcionou. Então, o outro resultado que a gente tem para poder explorar diz o seguinte, vou colocar aqui como outro teorema também. Vou colocar aqui como teorema 1, né? E esse aqui como teorema 2. Esse teorema diz assim, esse teorema 2, que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, ele é n-2 vezes 180 graus, né? Então, essa soma dos ângulos internos eu vou representar por SI, e vai ser dado por n-2 multiplicado por 180 graus. Ok? Então, como que a gente deduz essa informação, né? Vamos tentar aqui fazer também a dedução
da mesma forma como fizemos do resultado anterior. Bom, nesse daqui a gente pode ilustrar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte: quando eu tenho um quadrado, tem aqui um quadrado, ou pode ser só um quadrilátero, um polígono de 4 lados também serve, né? Se eu traço a... Como é que eu vou fazer? Qual é a soma dos ângulos internos desse quadrado? É simples de fazer isso. Como é que eu sei que é 180 graus? Porque eu consigo dividir esse quadrado em 2 triângulos, né? Então, como cada triângulo tem 180 graus, né? Então aqui ó, tem 180 graus, 180 graus, então aqui dá 2 vezes 180 graus, dá 360, tá? Então, eu sei que dá 360 graus, certo? Se eu tenho uma figura com 5 lados, pega aqui um pentágono, não precisa ser regular, 3, 4, 5, né? Como que eu vou fazer para calcular a quantidade, a soma dos ângulos internos dessa figura? Eu consigo dividi-la em... Aqui não ficou muito certo, né? Vou fazer assim. Eu consigo dividi-la em 3 triângulos, certo? Vamos fazer uma divisão diferente, fazer assim, ó. Aqui e assim, né? De tal forma que, como cada um dos triângulos também tem 180 graus, aqui vai dar 3 vezes 180 graus, tá? Então, se eu tenho uma figura de 6 lados, né, só para vocês entenderem o raciocínio que eu vou utilizar, o que eu posso fazer? Eu posso dividir isso aqui em 4 triângulos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Então aqui vai dar 4 vezes 180 graus, tá? Então 3 vezes 180, nem precisa colocar o resultado. Esse aqui não é o foco. Eu vou até tirar o resultado desse aqui, tá? Então olha só o foco: 2 vezes 180, 3 vezes 180, 4 vezes 180, né? Então o que essas figuras têm em comum? Essa daqui tem 4 lados, essa daqui tem 5 lados e essa daqui tem 6 lados, tá? Então qual é o padrão que a gente vê surgindo? Se eu construir uma figura com n lados quaisquer, né? Então fazer assim, ó, com então com n lados, temos, quando era 4, ficou 2 vezes 180. Quando era 5, 3 vezes 180. Quando era 6, 4 vezes 180. Quando for 7, vai ser 5 vezes 180, né? Então, o padrão que surge vai ser o quê? Vai ser a quantidade de lados menos 2 multiplicado por 180, né? 5 menos 2, que é 3 vezes 180. 6 menos 2, que é 4, 180. Então, e assim está justificado o nosso argumento, tá? Então, isso aqui não é lá uma prova assim tão rigorosa, né? Porque a gente precisaria fazer um chamado argumento por indução, tá? Mas como vocês ainda não viram essa ferramenta nesse curso, eu só utilizei isso de forma intuitiva, né? Nessa demonstração, para não ficar tão rigorosa, ok? Mas o que está por trás do raciocínio é isso, beleza? Então fica aí a justificativa desse resultado, né? E falta a gente entender como fica a soma dos ângulos externos,
né? Então aqui a gente pode colocar como teorema 3. Teorema 3. Se a soma dos ângulos internos eu representei por SI, a soma dos ângulos externos eu vou representar por SE. Né? Diz que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é 360 graus. Né? Então, como que a gente faz para poder demonstrar? Né? Isso aqui também é de maneira bastante construtiva. Né? Vamos fazer aqui a demonstração dela. Vamos visualizar a figura. Né? Então, vamos fazer aqui uma figura com N lados. Vamos deixar aqui esses lados por determinar, certo? Então, a nossa ideia, nosso objetivo é calcular a soma desses ângulos aqui, ó. Vou fazer essas extensões para a gente visualizar o nosso objeto do problema, né? Nosso objeto é calcular esses ângulos aqui, ó, que está em vermelho. Tá? Então, eu vou chamar esse aqui de E1, E2, E3, E4, E5 e E6. Né? E assim a gente continuaria de forma aleatória até fechar toda a figura, né? Até o enésimo lado da figura. Né? Então, como seria a soma dos ângulos externos dessa figura? Repare bem no seguinte. Aqui, né, eu tenho um ângulo interno que eu vou chamar de I1. Tá? Aqui eu tenho um ângulo interno que eu vou chamar de I2. Aqui, I3, I4, I5, I6 e assim sucessivamente. Ok? Então, ó, repara, foca aqui nessa parte do I1 e o E1. Né? A gente viu que a soma esses ângulos são suplementares. A gente viu que I1 somado com E1, vou colocar aqui em ordem contrária, E1 somado com I1 tem que dar 180 graus. Da mesma forma, E2 e I2 são suplementares, então E2 somado com E2 somado com I2 tem que dar 180 graus. E assim com todos os outros ângulos. E3 somado com I3 tem que dar 180 graus. E até chegar no enésimo lado. EN somado com IN tem que dar 180 graus. Certo? Então, como que a gente pode resolver esse problema, né? Colocando dessa forma? A gente pode simplesmente somar essas equações. Ao somar, a gente vai ter o seguinte, ó. E1, E2, E3, EN é simplesmente o meu SE, né? Que é a soma dos ângulos externos. I1, I2, I3 e N é simplesmente o nosso SI que calculamos ali em cima, né? E 180 graus N vezes é isso, é N vezes 180 graus. Tá? Então, como eu disse, o SI a gente já calculou aqui em cima. SI é N menos 2 vezes 180. Tá? Então, vamos fazer as contas. Ó. SE mais SI, que é N menos 2 vezes 180, que é igual a N vezes 180 graus. Né? Então, SE, que é o que eu quero descobrir, SE mais N vezes 180, aí menos 2 vezes 180 dá 360, é igual a N vezes 180.
né? Agora olha só, n vezes 180 positivo no primeiro membro, n vezes 180 positivo no segundo membro. Cancela, né? Agora pega esse 360, vai para o outro lado, que estava negativo, vai para o outro lado positivo. Portanto, temos que SE igual a 360 graus. E está demonstrado o nosso resultado, né? A soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. Ok? Então, essas são as considerações que a gente tinha para fazer por hoje, né? E vamos ver aqui algumas aplicações, né, para ficar firme mesmo, né? Vamos ver um probleminha. Vamos ver aqui. Esse problema, por exemplo, né, tá lá no livro de vocês. Deixa eu colocar ele aqui. Exemplos. Não. Aqui, ó, determine o número de lados de um polígono convexo, sabendo que de um de seus vértices partem 25 diagonais, né? Então, como a gente pode abordar um problema assim, né? O que a gente quer saber é o número de lados do polígono, né? E que informação a gente sabe? Que de um dos vértices partem 25 diagonais. Tá? Então, esse problema nos remete àquela primeira relação que vimos inicialmente. Essa daqui, ó. Aqui. Assim, essa daqui, né? Porém, não é a fórmula como a fórmula que a gente calculou é a quantidade total de diagonais do polígono, que é D igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Tá? Isso a gente não vai utilizar a fórmula totalmente, porque não é isso que o problema nos pede, né? Por isso que foi interessante fazer a demonstração, né, para a gente entender um pouco o raciocínio envolvido na própria fórmula, né? O que o problema fala é assim, ó, determine o número de lados de um polígono convexo, sabendo que de um de seus vértices partem 25 diagonais. Olha só na demonstração desse teorema. A gente viu que do vértice A1 partia n menos 3 diagonais, né? Foi isso que a gente concluiu, né? Então, isso foi o pressuposto para a gente começar a resolver, né? Então, ó, sabendo que de um de seus vértices partem 25 diagonais, né? Então, eu tenho que n menos 3 igual a 25 diagonais, certo? Portanto, n igual a 25 mais 3, que é 28. E assim está resolvido, né? Então, resolvi fazer essa só porque existe aquela confusão de que é só pegar a fórmula e aplicar. Não. Às vezes a gente tem que pegar o raciocínio que é trazido na fórmula para poder resolver um problema. Às vezes as coisas são mais simples do que parecem, né? E a gente acaba complicando, tá? Então, deixa eu pegar um outro problema que é um pouco mais elaborado. Esse aqui, ó. Deixa eu escrever ele aqui. Aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um polígono regular
vale 1800 graus, né? Então vamos determinar o número de diagonais desse polígono. Aqui. Soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos com a dos ângulos externos de um polígono regular vale 1800 graus, né? Então olha a informação, ó. Mais um problema não muito elementar. A soma dos ângulos internos com a dos ângulos externos, né? Então aqui eu tenho o SE e aqui eu tenho o SI, né? Aqui eu troquei as coisas, né? Aqui é o SE e aqui é o SI, certo? De um polígono regular vale 1800 graus. Determine o número de diagonais do polígono, né? Então, vamos lá. Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono, né? A soma dos ângulos internos é n-2 vezes 180. Aqui, ó. Soma dos SI. A minha caneta não está muito boa. SI. n-2 vezes 180, né? E eu sei que SE, independente da quantidade de lados do polígono, vale 360 graus, né? Então, e eu sei que o problema nos informa que a soma dos dois é 1800 graus. Então vamos usar essa informação, né? SI, resolvendo aqui, né? Fica n vezes 180 menos 360, né? Que é menos 2 vezes 180, mais, quem é SE? É 360, é igual a 1800, certo? Então, ó, 360 negativo com positivo cancela, então vamos ter n vezes 180 igual a 1800, certo? Então, melhor, vou fazer esses cortes aqui. N é igual a 1800 dividido por 180, né? Então, aqui, ó, fica 180 por 18, fica 100, né? É isso mesmo. 100 não, desculpem, dá 10, né? Então, tudo isso aqui dá 10. Então, esse polígono tem 10 lados. Okay? E essa seria a nossa resposta. Ok? Então, tá aí outra aplicação, né, que envolve um pouco de tudo, né, dessas fórmulas que a gente viu. E vamos ver se tem mais um probleminha para a gente fechar. Tem um problema que eu acho bem legalzinho aqui nesse livro, que ele remete a conhecimentos anteriores, né? Esse problema é assim, ele dá uma figura que é desse jeito, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhá-la. Assim. Pra cá. Isso, é essa figura aqui. No livro está um pouquinho mais bem feita, né? Mas dá para entender pelo menos. E ele diz que esses ângulos aqui, ó, por exemplo, esse ângulo mede A, esse aqui mede B, esse mede C, esse mede D, esse aqui mede E e esse mede F. Tá? Ele não marca aqui os ângulos, mas esse A, B, C, D, E, F são os ângulos, ok? E ele marca um ângulo em especial aqui, porque esse ângulo tem um valor definido, que é de 120 graus. Né? E ele pede para a gente o seguinte, qual é o valor de ângulo A, mais ângulo B, mais C, mais D, mais E, mais F.
Ele só pede isso para a gente, né? Parece um problema difícil, né? Mas vamos ver que não é tanto quanto parece. Porque olha só, propriedade dos triângulos, né? Esse ângulo aqui, ó, né? Ele simplesmente é A mais B, ângulo externo, ele é resultado de A mais B. Tá? Isso aqui é ângulo A mais ângulo B. Né? E, portanto, quem é esse ângulo aqui de dentro? Esse ângulo, como eles são suplementares, né? Ele vale, todo esse ângulo aqui, ó, todo esse ângulo mede 180 graus. Tá? Então, se eu quero só esse ângulo em azul aqui, ele vai medir 180 menos esse ângulo em vermelho, que é A mais B. Tá? Então, fazendo a mesma coisa para todos os outros, ó, como por exemplo esse daqui. Mesmo raciocínio, né? Aqui vale C mais D. Tá? Propriedade do ângulo externo. Portanto, esse ângulo aqui em azul vale 180 menos C mais D. Né? E, por último, esse ângulo aqui, ó, E mais F. Né? Propriedade do ângulo externo. Isso aqui vale E mais F. Tá? Portanto, esse ângulo em azul aqui vale, colocando aqui fora, 180 menos E mais F. Ok? Portanto, agora o que a gente precisa fazer? Né? Veja que essa figura aqui de dentro é um quadrilátero. Né? E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Né? Então, vamos fazer. Ó. Eu tenho que esse ângulo aqui, primeiro que eu calculei, é 180 menos A mais B, né? Mais esse outro ângulo aqui, o segundo que eu calculei, é 180 menos C mais D. O terceiro ângulo que eu calculei, 180 menos E mais F. Né? E o último ângulo, que é 120, que o problema já informou de início. Tudo isso somado tem que dar 360 graus. Certo? Então, ó, a gente já faz assim. Esse 180 aqui somado com esse 180 vai dar 360 graus. Né? Com esse 360 graus do outro lado já vai cortar. Tá? Por isso que eu já cortei esses três aqui. Tá? Já para agilizar as nossas contas. Ok? E 180 com 120 vai dar 200, vai dar 300 graus. Tá? Então aqui eu tenho 300 graus, né? Mais eu posso colocar tudo isso, mas não, né? Isso aqui vai dar na verdade menos, né? Abrir um parênteses gigantesco aqui, né? E aqui vai dar A mais B mais C mais D mais E mais F. Né? Isso igual a zero, já que eu zerei ali. Ok? Pronto, está resolvido. Isso aqui eu passo para o outro lado da igualdade. Né? Então, eu tenho que A mais B mais C mais D mais E mais F é igual a 300 graus. E está resolvido o nosso problema. Ok? E é isso. Né? Então, era isso que a gente tinha para abordar na aula de hoje. A gente prossegue na próxima aula, então. Até mais, pessoal. Bons estudos a todos. Tchau, tchau.